Faltam 10 dias para eu realizar o maior sonho da minha vida, que é fazer a cirurgia de mastectomia masculinizadora. Para quem não sabe, nada mais é do que a cirurgia para retirar os seios, retirar os peitos. Pessoas trans masculinas, enfim, homens trans, costumam fazer e que sempre foi um sonho para mim e agora tá cada vez mais perto de acontecer. Eu nem acredito que eu tô falando isso. Mas, na verdade, eu não queria fazer essa cirurgia agora e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Eu sou o B Machado, tenho 31 anos, me entendi uma pessoa trans aos 27 anos de idade e acho que uma das primeiras coisas, assim, não sei se uma das primeiras coisas, mas eu acho que talvez a coisa mais forte que fez com que eu virasse essa chavinha e entendesse de fato que eu era uma pessoa trans foi o incômodo com os meus peitos. Eu lembro que eu vi uma foto de um menino trans no Instagram, acho que uns 2 anos antes de me entender uma pessoa trans de fato. Ele tava sem camisa na praia, com os peitos dele ali à mostra, em público, e eu lembro que aquilo me gerou um incômodo muito grande, eu não sabia identificar direito que tipo de incômodo era aquele, só que não foi um incômodo com a imagem daquele menino, mas foi com algo sobre mim, sabe? Foi um incômodo com os meus próprios peitos, assim. E eu acho que talvez o incômodo de eu não poder ficar sem camisa na praia, ficar sem camisa em público, por conta dos meus peitos. Claro, na época eu não entendi, mas hoje eu consigo entender que aquela foi a minha primeira crise de disforia de fato, assim, de incômodo. E é a partir daquele momento que eu comecei a considerar de fato que talvez eu pudesse ser uma pessoa trans. E enfim, um longo processo, né, de terapia, de autoconhecimento, de perceber outras coisas, obviamente, porque não é só isso que faz com que eu seja uma pessoa trans. Tem uma série de coisas que eu comecei a revisitar na minha vida, uma série de outros incômodos que eu tinha e que eu não sabia muito bem nomear, mas eu acho que esse episódio específico desse incômodo com os peitos e aí vários outros incômodos que começaram a aparecer de maneira mais forte depois disso foram os principais, assim, sabe? Ou seja, assim que eu me entendi uma pessoa trans lá nos meus 27 anos, a minha primeira grande certeza em relação à minha transição era de que eu queria retirar os meus peitos. Isso pra mim nunca foi uma dúvida, sabe? Era o meu principal incômodo, era o que eu mais queria, eu acho que era o que ia me trazer o maior alívio, sabe? Pra além de mudar de nome, pra além de me assumir pras pessoas, pra além de iniciar a terapia hormonal, tirar os meus peitos era o que eu mais queria e a partir do momento que eu entendi isso se tornou o meu maior desejo, o meu maior sonho da vida. Então eu fui atrás de entender melhor como funcionava essa cirurgia, como se chamava essa cirurgia. Eu nem sabia o nome, nem sabia que se chamava mastectomia masculinizadora. Fui procurar vídeo na internet de criadores de conteúdo, o que me ajudou muito e foi uma das coisas que me fez querer criar conteúdo também, porque pra mim foi muito importante naquele momento, mas o primeiro baque, quando eu fui pesquisar sobre isso, foi ver que era uma cirurgia muito cara. E que o SUS até oferecia essa cirurgia, mas que a média de espera pelo SUS era de mais ou menos uns 8 anos. E dependendo do lugar, da região do Brasil que a gente tá, pode levar mais tempo, 10, 15 anos de espera. Contextualizando a minha vida, eu não venho de família rica, muito pelo contrário, eu tenho uma origem de uma pessoa pobre, como a maioria dos brasileiros. Eu cresci na periferia, estudei em escola pública a minha vida inteira, sempre tive muita dificuldade financeira na minha vida, muita mesmo. Eu não tenho uma família que pudesse me ajudar financeiramente com isso. Muito pelo contrário, eu é que ajudava minha família financeiramente muitas vezes, mesmo tendo muito pouco. Eu saí de casa muito cedo, eu cresci num contexto de violência dentro de casa, o que fez eu precisar me virar, sabe? Correr atrás do meu e estar sempre ali no corre. Então, eu entendi que se eu quisesse fazer essa cirurgia logo, eu ia precisar juntar essa grana, sabe? Pra mim, naquele momento, pelo menos, era inviável pensar em esperar 8 anos, 10 anos pra conseguir fazer essa cirurgia pelo SUS. Então, eu entendi que eu ia ter que juntar essa grana, sabe? Plano de saúde é uma coisa mais burocrática, não é todo plano de saúde que aceita. Obviamente, eu não tinha plano de saúde, não tenho plano de saúde ainda, porque é uma coisa muito cara. Então, a minha saída foi juntar dinheiro pra
fazer de uma maneira particular. Só que é muito dinheiro, como eu falei, eu nunca tive grana, mas comecei a criar conteúdo na internet na mesma época que eu comecei a minha transição, falando justamente sobre a minha transição. Acabou que deu muito certo, eu me tornei criador de conteúdo assim meio que do nada e comecei a conseguir trabalhar com a internet, fechar publicidade com marcas muito legais, o que fez começar a entrar grana na minha vida, uma grana que eu nunca tinha visto antes, sabe? Uma grana que eu nem sabia que tinha como ganhar assim em um trabalho, sabe? Com essa grana, juntando esse dinheiro das publicidades, eu consegui juntar ali mais ou menos, eu acho que fazia uns 27, eu tinha 27 anos, 28, 29. Eu levei mais ou menos uns 2 anos, porque eu tinha que continuar vivendo e pagando as contas, né? Mas tudo que sobrava de dinheiro eu conseguia guardar. E aí eu levei mais ou menos uns 2 anos pra conseguir juntar esse dinheiro. Quando eu tinha quase todo o dinheiro ali na mão pra fazer a cirurgia, eu cheguei a consultar com a médica, a mesma médica que vai fazer minha cirurgia hoje. Eu cheguei a consultar com ela na época e tal, tipo, tava tudo certo na minha cabeça. Eu não marquei a data porque eu ainda não tinha 100% do dinheiro, mas enfim, percebendo a velocidade que as coisas estavam acontecendo, vendo que meu trabalho na internet estava dando certo, eu achava que era questão de tempo, sabe, pra eu ter toda essa grana. Por isso que eu decidi fazer essa consulta, até pra ter uma noção melhor do exato valor que eu ia precisar, porque, enfim, cada caso é um caso, eu sabia mais ou menos o valor pelo que eu via outras pessoas trans falando na internet de quanto elas pagavam, mas eu queria ter certeza exatamente ali no papel de quanto eu precisava, sabe? E aí eu fiz essa consulta, vi que tava muito perto, assim, de eu conseguir aquele valor, mas aí a vida resolveu acontecer, ela não tá nem aí pros nossos planos e ela nos atropela, né? A minha irmã acabou entrando num quadro de depressão muito profundo. Eu não sabia, isso é uma coisa que eu me culpo um pouco até hoje, assim, porque eu tava vivendo esse momento da minha transição e tal, trabalhando com a internet, juntando essa grana, e eu acabei não estando tão próximo da minha irmã nesse momento e não sabendo que ela tava num episódio depressivo muito forte. A minha irmã, ela é uma pessoa muito importante, assim, pra mim, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu meio que criei ela. Quando ela era criança, minha mãe precisava trabalhar, trabalhava 12 horas, estava sempre fora de casa e era eu que cuidava dela, sabe? E acabou que um dia ela me fez uma chamada de vídeo. Quando eu atendi essa chamada de vídeo, ela falou que tava morrendo. E aí eu não entendi nada, eu fiquei desesperado. Ela morava longe de mim. Eu entrei em total desespero, assim. Eu liguei pra minha mãe, liguei pro namorado dela na época, a gente foi correndo atrás dela e aí nisso a gente descobriu que ela tinha tomado muitos remédios, muitos remédios e tinha tentado realmente tirar a própria vida. Ela quase conseguiu, ela ficou bem mal, a gente foi correndo, levou ela pro hospital. Eu lembro que teve um momento que ela acabou tendo uma convulsão no meu colo, assim, nos meus braços. Foi horrível, horrível. Eu realmente achei que eu ia perder a minha irmã, sabe? Ela ficou muito mal, ela ficou internada na UTI e parece que nesse momento nada mais importava, sabe? Nada mais fazia sentido. Nessa época, a minha mãe também estava muito sem dinheiro e aí eu só taquei o foda-se mesmo e comecei a gastar todo o dinheiro que eu tinha guardado da minha cirurgia, ajudando nesse momento, enfim, gastando com Uber para ir e voltar de hospital e lanche para comer lá, ajudando a minha mãe também, porque ela estava muito sem grana, também não tinha como fazer isso. A minha irmã ficou um tempo ainda internada no hospital. Ainda bem, deu tudo certo. Eu fiquei com muito medo de perder ela, mas eu não perdi ela. Ela venceu essa, ela ficou bem. Mas acontece que quando ela ganhou alta do hospital, a gente descobriu que ela estava devendo vários meses de aluguel, ela estava cheia de dívidas. Pela questão da saúde mental dela, ela não ia mais poder morar sozinha, ela morava sozinha na época, então ela ia ter que voltar a morar com a minha mãe, mas ela não tinha dinheiro pra nada, minha mãe não tinha dinheiro nem pra fazer a mudança dela. Então eu peguei o dinheiro que eu guardei, paguei todos os meses de aluguel que ela estava devendo, paguei a mudança dela e não me arrependo, sabe? Não me arrependo de nada disso, porque pelo contrário, assim, sabe? Eu agradeço por ter esse dinheiro naquele momento pra poder ajudar a minha irmã, pra poder ajudar a minha família, sabe? Mas as coisas têm consequência, né? E isso fez com que eu não tivesse mais, com que eu perdesse todo o dinheiro que eu tinha juntado e não pudesse fazer a cirurgia naquele momento, que era o que eu queria. Depois disso, a minha vida financeira virou uma bagunça, tudo começou a dar errado, eu não consegui mais fechar tantos trabalhos com o meu trabalho na internet, né, com a criação de conteúdo. Eu entrei numa bola de
neve de dívidas. Eu entrei num buraco, eu comecei a fazer vários freelas, freela em bar, freela até servindo chopp em estádio de futebol em dia de jogo, sabe? Eu fiz de tudo, assim. Continuei com o meu trabalho na internet, não parei. Consegui um outro trampo formal pra ter um salário fixo. E aos poucos eu fui me reerguendo e conseguindo sair desse buraco financeiro que eu me enfiei, sabe? E com muito esforço, graças a eu não ter desistido, graças ao meu trabalho na internet e o meu trampo formal, eu continuei conciliando as mesmas coisas, trabalhando pra caramba, não deixando de criar conteúdo. E eu consegui juntar esse dinheiro de novo. Eu levei mais 2 anos pra conseguir juntar essa grana, pra conseguir sair desse buraco. Eu não queria fazer essa cirurgia agora. Eu queria ter feito essa cirurgia anos atrás, mas não deu e tudo bem, sabe? As coisas nem sempre acontecem no tempo que a gente quer, as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, sabe? Mas o importante é que vai acontecer, sabe? O importante é que eu não desisti, o importante é que eu me reergui e eu consegui, sabe? E eu nem acredito que eu tô falando isso agora. Vontade de chorar. Eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo agora, sabe? Mas falta 10 dias pra eu fazer a minha cirurgia. Depois de tudo que eu passei, vai acontecer. Eu vou realizar o meu sonho. Eu não vou mais sofrer com disforia, eu não vou mais me sentir mal com todas as roupas que eu coloco. Eu vou conseguir me olhar no espelho, eu vou conseguir respirar aliviado. E eu não vejo a hora desse dia chegar. Eu nem acredito que faltam só 10 dias. Eu não sei se tu que tá assistindo esse vídeo agora tá assistindo porque também tem vontade de fazer essa cirurgia, ou se tu tem algum sonho na tua vida que parece muito distante ou que parece muito difícil, não desiste, porque eu sei que às vezes a gente acha que esse dia nunca vai chegar. Em muitos momentos eu achei que esse dia nunca ia chegar. E às vezes a gente só precisa ter paciência e respeitar o tempo da vida. A gente queria muito que as coisas acontecessem no nosso tempo, mas elas acontecem no tempo da vida, no tempo que elas têm que acontecer, e tem muitas coisas que a gente não tem controle. Mas a gente tem controle de uma coisa, que é continuar lutando pelos nossos sonhos. Isso a gente tem controle. É a única coisa que a gente tem controle. É continuar lutando, mesmo quando tudo estiver difícil, mesmo quando parecer que não vai acontecer, que não vai dar certo, mesmo sem acreditar, talvez, a gente tem que continuar. Faltam 10 dias para eu realizar meu sonho. Tchau!